Olá, prosseguindo no estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. No vídeo de hoje vamos ver o tema fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Em Fora da Igreja Não Há Salvação, Allan Kardec inicia a análise dele com a seguinte frase: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Allan Kardec, na análise que segue a partir desta afirmativa, ele esclarece o centro da questão. Ele fala assim: longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Esse me parece o ponto central da análise. Mais para frente ele fala assim: a máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e da lei evangélica. Há realmente, confrontando-se com a doutrina cristã, o ensinamento de Jesus nos evangelhos, nós vamos ver que a proposição fora da igreja não há salvação carece, como mostra Allan Kardec, totalmente destituída de sentido. Para dar um exemplo, nós vimos no vídeo anterior que Paulo de Tarso, tendo notícia do que acontecia na igreja de Corinto, ele se apressa em escrever uma carta, a primeira carta, para ajustar o caminho que estava tomando a igreja. Porque as pessoas estavam se separando em grupos, por importância de dons, por importância de outras naturezas, separando todos em grupos. Porque um gostava mais de um líder, como Pedro, outro gostava mais de outro, e assim por diante. O fato é que o movimento das pessoas que constituía aquela igreja estava todo dividido. Não havia entre eles um ponto comum que os unisse a todos, independente da condição social, da cultura, da inteligência. Tinha que haver algo que unisse, porque esta é a estrutura do Evangelho de Jesus, que não estava acontecendo na igreja. Então, o que faz Paulo? Ele apresenta uma proposta mais excelente do que aquela que eles perseguiam na igreja, que eram os dons e tudo mais. E ele fala, então, como vimos no vídeo anterior, da caridade. Porque o exercício da caridade encaminha a criatura diretamente a Deus. Benevolência, indulgência, perdão, isto é comum a todas as pessoas. Sejam ricas, pobres, poderosas, humildes, simples, ignorantes, sábios. Caridade, benevolência,
indulgência, perdão, é o centro do caminho que conduz a Deus. Isso une as pessoas, porque independe do seu entendimento particular, do seu gosto particular, não importa isso. Então, este é o exemplo que dizer que fora da igreja não há salvação é um tremendo equívoco. Está o exemplo claro ali da carta de Paulo aos Coríntios, lá no seu capítulo 12, 13. Na verdade, toda a carta tinha esse propósito, de conduzi-los a um ponto de convergência, porque estava havendo uma desestruturação da igreja. Então, este conceito de união das pessoas na prática do bem, da solidariedade, da fraternidade, que é o caminho que conduz a Deus. E dizer fora da igreja não há salvação, está equivocada. Fora da caridade não há salvação, aí sim, porque toca a essência de cada um, da criatura para com o próximo, da criatura para com Deus. Benevolência, indulgência, perdão, é a própria essência do caminho que leva a Deus, que é amor. Se Deus é amor, caridade é uma expressão de amor, a prática da caridade nos une a Deus. E o seu exercício contínuo nos aproxima cada vez mais da divindade. Na outra proposição, é sobre fora da verdade não há salvação. São aspectos de confronto com a proposição espírita. Fora da caridade não há salvação. Então surgem, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E Kardec, falando desse segundo caso, fora da verdade não há salvação, ele diz assim: fora da verdade não há salvação equivaleria a fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo. Desune. Porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Veja, Emmanuel, neste livro, ele apresenta, no capítulo 175, sobre a verdade. E há uma frase que ele diz, numa certa altura, fala assim: vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Então veja como é relativa a verdade. Se nós a tomarmos como guia, fora da verdade não há salvação, podemos adotar um caminho totalmente equivocado e parcial, limitador, e que tende a desunir pessoas, aqueles que não pensam como eu, e essa toda disputa própria das elites culturais. Fora da verdade não há salvação. Da mesma forma que fora da igreja não há salvação, é relativa ao grau de progresso moral e intelectual das criaturas humanas. E, portanto, mutável. Muda com o tempo. Se nós nos fixarmos em organizações humanas, hoje nós temos uma estrutura, pode ser excelente. Daqui a alguns anos já não serão mais aquelas pessoas, serão outras. Já não vale mais aquelas verdades disseminadas por aquelas igrejas de um determinado momento, já não são
exatamente iguais às verdades, entre aspas, divulgadas pela mesma igreja num momento posterior, e assim por diante, são mutáveis. Como mutável é o entendimento humano. Podemos nos assentar em coisas mutáveis? Não. Agora, da mesma forma, nós podemos estender este pensamento para o Espiritismo. Quando falamos de igreja, falamos dos movimentos humanos, as verdades disseminadas pelas academias de conhecimento humano são movimentos humanos, passageiros, temporários, mutáveis. O Espiritismo é a mesma coisa. Não tem toda a verdade, porque nós não conseguiríamos absorver. A verdade está nos espíritos mais evoluídos, nos espíritos puros, como Jesus. É como Kardec fala aqui. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Poderíamos considerar a verdade em Jesus como absoluta. Mas quando nós consideramos a verdade relativa hoje disponível na humanidade terrena, nós não podemos considerá-la absoluta de jeito nenhum. É mutável. Agora, o conceito de caridade, este é absoluto, não muda nunca. Benevolência para com todos é um impulso íntimo da criatura. Ele só se amplia, mas é sempre o mesmo. A natureza da benevolência é sempre a mesma. Ela é imutável. Ela é absoluta no seu sentido primário. É a própria expressão de Deus na medida de cada criatura. Não muda. Não é? A indulgência para com o semelhante, o impulso interior que leva a criatura a ser indulgente, o impulso interior que leva a criatura a perdoar ofensas, a ser benevolente, é a essência que conduz a criatura à união com Deus, à comunhão com Deus, ao reino de Deus, como prometia Jesus. Não muda nunca. Não é relativo. E assim também poderíamos dizer com segurança, Espiritismo, olha o que diz Kardec a respeito, para que a gente não se engane. Olha, nós espíritas. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz, apesar de todas essas verdades aqui, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Esta é uma maneira de observarmos se estamos no caminho certo, que a Deus conduz, que ao reino de Deus conduz. Fora da igreja não há salvação, desune as criaturas. Fora do Espiritismo não há salvação, da mesma forma desune as criaturas. Fora da verdade não há salvação, desune as criaturas. E a essência do caminho que leva a Deus é a união das criaturas. União na fraternidade, na solidariedade, na pureza de coração, na benevolência para com todos. União, aquilo que conduz a uma união fraternal, solidária, benevolente, este é o caminho que não muda nunca. Fora da igreja não há salvação, separa.
Fora da verdade não há salvação, já que cada um tem o seu nível de entendimento, separa. Fora do Espiritismo não há salvação, dado que toda a verdade ainda não está apresentada, separa. O que une é a essência do ensinamento das religiões, que é justamente a caridade, benevolência, indulgência, perdão. Em Jesus nós encontramos a verdade, porque ele diz, lá em João 14,6, ele fala assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Quando ele estava sendo julgado por Pilatos, ele tem a seguinte conversa. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ocorre que, embora Jesus não respondesse à pergunta de Pilatos, que é a verdade, Pilatos não ficou sem resposta. Porque ele próprio era a expressão da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade, esta é absoluta. E ela apregoa a caridade como caminho que conduz a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos deixar estas pequenas observações acerca destes dois temas. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, para estarmos certos que há equívoco nestas colocações. O que é realmente invariável é a caridade, que é uma expressão do amor. E Deus é amor. Por isso nos conduz a Deus. No próximo vídeo nós prosseguiremos ainda lidando com um tema de instruções dos Espíritos, falando ainda sobre o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Até lá então, que Jesus nos ampare e nos conduza neste caminho que leva ao reino dos céus.